Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã e juntos estaremos pela vida eterna. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do véu, isto mesmo, a respeito do véu. Muitos irmãos aí me enviaram umas perguntas e eu fui juntando essas perguntas, né? E agora, por último, teve um irmão que sempre, nosso irmão Geraldo, sempre está falando algo sobre as coisas de Deus, mandando áudio. Às vezes o irmão na comunhão fica inspirado e me manda alguns áudios. Eu achei muito importante, irmão, uma parte que esse servo de Deus falou, eu até confirmei com ele ao telefone. Falei, realmente, o que o irmão disse é a pura verdade sobre o véu. Como assim sobre o véu? Porque para muitos, irmão, o véu que as irmãs usam na cabeça é um pano comum. É um pano qualquer, né? Que a gente pega um pano de prato, pega uma toalha, pega um lençol. Para eles é um pano comum, né? E muitos me enviaram aí até críticas, dizendo, irmão Paulo, o irmão falou lá que o vídeo que a irmã colocou o véu, orou para que o incêndio fosse embora. E o poder está em Deus, está em Jesus Cristo, não num pedaço de pano. Aí teve outros que já falaram assim, vocês idolatram muito pedaço de pano, véu. Vocês idolatram muito. E aí por diante, irmãos, foi chegando um monte de comentários e eu fui guardando esses comentários para a hora certa, né? Porque não adianta a gente responder um, depois responder outro, que aí a gente vai ter que vir fazer o vídeo de novo, falar sobre a mesma coisa, né? Sobre o véu. Aí o nosso irmão Geraldo nos enviou um áudio aí, que eu vou colocar aí, disponibilizar o áudio, a respeito do véu. E, irmão, é isso mesmo que o irmão falou. O véu, irmãos, ele é um acessório da serva de Deus. Logicamente que a força está em Jesus Cristo, está em Deus. O véu também, irmão, vamos dizer, o véu, ele para valer, mesmo ter poder, ele tem que estar em cabeça certa, em mãos certas. Não adianta qualquer um pegar o véu e vai chegar e vai falar um pedaço de pano. Está aqui, até blasfema contra o Espírito Santo, né? Um pedaço de pano, não serve para nada. Vocês idolatram a igreja, idolatram o véu, idolatram isso, idolatram aquilo. Muitos por aí podem até ter religiões que usam o véu por achar bonito, né? Imagine, você chegar dentro de uma igreja e ver um monte de irmãs de véu. Parece um monte de anjo, né? Tudo branquinho, né? Olha o cenário da igreja. Mas não é assim, irmão. A congregação, ela não usa desses artefatos para deixar a igreja bonita ou para dizer que é tudo santificado. Porque o véu, como eu disse, depende nas mãos e na cabeça de quem aquele véu está. Por quê, irmãos? O que vai fazer o milagre, o que vai fazer a diferença é a espiritualidade da irmã. Não adianta nada uma irmã não espiritual, né, que não teme ao Senhor, não tem preocupação em ser uma serva de Deus, uma pessoa que perde a referência, não tem a referência de serva de Deus. Para ela, tanto faz servir a Deus ou a mamon. Café com leite, né? Como dizem por aí. Não é nem café nem leite. Ou é quente ou frio, é morno. Né? Deus quer quente. Deus não quer morno. E tampouco não quer frio. Se for frio, então não serve. Tem que servir a Deus 100%. É verdade, né?
E o véu na cabeça da irmã, na cabeça do irmão faz milagre sim, mas tem que estar na cabeça correta. Eu vou colocar um áudio do nosso irmão aí explicando esta parte sobre o poder, né? Porque segundo o irmão diz aí que antigamente, né, é, a cura também não era pelo véu, e sim pela roupa da pessoa. A cura era pela sombra, né? Não tem? Aí na Bíblia escrito que pela sombra curou a muitos, né? Aí não é a sombra da pessoa, é a pessoa se santificar. Aí o acessório véu, o acessório santificar que vai fazer a diferença nessas horas. Que Deus opera são nessas pessoas, irmãos. Às vezes a irmã é fraquinha, errante, né? Mas ela tá ali, é fraquinha, errante, mas ela tá ali temendo a Jesus. 24 horas ali aos pés de Cristo, né? Porque ninguém é perfeito, ninguém é anjo físico de uma hora para outra, né? Todos temos os nossos defeitos por pensamento, palavras e obras. Mas o significado do véu na congregação tem muito poder por estes motivos. Eu vou colocar o áudio do nosso irmão aí para vocês entenderem direitinho o que eu estou querendo falar aqui. Então vamos lá. Irmão Paulo, paz de Deus, Geraldo, tudo bem? Irmãos, o irmão me trouxe da lembrança, eu só conto coisas, irmão, que aconteceram na minha vida, entendeu? E tem muita coisa para contar. Mas eu senti de contar isso pro irmão, porque o que é contado na igreja, eu creio de alma, entendeu? Não importa o que os outros pensam. Eu creio, fico maravilhado com certas coisas, com certos testemunhos, sabe? E tinha uma moça que tinha um cabelo comprido e todo cheio de tipo de trança, sabe? E um cabelo bem comprido, uma jovem. E ela, irmão, começou a ficar triste, ficar provada, vendo as coisas no mundo e foi ficando triste, enfraquecida, sabe? E um belo dia ela resolveu ir cortar o cabelo. E triste, angustiada, saiu, foi cortar o cabelo. Chegou no ponto do ônibus, ela parou assim, irmão, no ponto e ficou esperando o ônibus. Mas atrás dela, irmão, chegou uma mulher com uma criança e ela não viu, sabe? Não percebeu ali. E de repente aquela criança começou a passar a mão no cabelo dela. Ela virou para aquela criança, né? E a criança passou a mão no cabelo dela e a criança falava assim: Nossa, mãe, olha que coisa linda o cabelo, olha que coisa linda. E passava a mão no cabelo dela, sabe? Aí aquela mãe daquela criança, irmão, começou a chorar, e começou a dar glória a Deus, e começou a ficar desesperada. Aquela moça olhou e falou: Mas o que está acontecendo, senhora? O que está acontecendo? Ela não conseguia falar, sabe, irmão? Até que conseguiu falar. Mas por que a senhora está chorando tanto, desse jeito? Ela falou: Olha, a minha filha, ela estava passando a mão no teu cabelo e ela falando: Olha que bonito, olha que lindo, mãe, olha que cabelo bonito. Ela falou: Mas qual é o problema dela passar a mão no meu cabelo? Não tem problema, não estou achando ruim. Ela falou: Você não está achando ruim. Mas a minha filha era muda, sabe? E você calcula, né, irmão? A gente calcula o que aconteceu naquele momento, né, irmão? A menina era muda e Deus fez uma grande obra, não só com a criança, como fez com aquela moça, sabe, irmão?
Agora, você sabe o que acontece, irmão? Você sabe o que acontece? Eu estou te falando de alma. Você sabe o porquê que esse vídeo, irmão, vai chegar até o irmão? Porque o irmão vai postar. Prepara aí, irmão, os teus materiais para receber de volta o milagre desse áudio, tá bom, irmão? Se isso não acontecer, irmão, se isso não acontecer, o irmão me cobra depois, tá bom, irmão? O irmão vai postar. E você vai receber o retorno, irmão. Tá bom? Paz de Deus, Deus abençoe a todos aí. Irmão Paulo, paz de Deus. Tudo bem, Geraldo? Irmão Paulo, eu estava vindo agora alguém combatendo, discutindo alguma coisa sobre véu, e ele falava sobre a Bíblia, que foi instituído o véu, mas que depois foi substituído pelo cabelo. Então eu senti de ligar para o irmão pelo seguinte: acontece o seguinte, quando tudo começou, havia prostitutas, mulheres de vida fácil, que cortavam o cabelo muito curto, que raspavam a cabeça, e isso traria problema para dentro da igreja. Então, o que foi feito foi colocado o véu. Por quê? Por causa da unidade da igreja. Porque naquela época as pessoas não aceitavam prostitutas e mulheres de vida fácil dentro da igreja, mesmo que se arrependesse. Então Deus deu essa guia de colocar o véu. De colocar o véu. E o cabelo, né? Crescido, que diferenciaria as pessoas normalmente na rua, né? Mas o véu foi para unidade da igreja, irmão. O que está sendo discutido aí está errado. Foi para a unidade da igreja. Tá certo? Deus abençoe. Aproveitando já para ajudar nessas discussões, nessas conversas todas, o véu, sim, o véu, ele tem virtude, sim. Como tem virtude a roupa, como tem virtude o terno, tudo tem virtude. Sabe por que tem virtude, irmão? Porque o lenço de Paulo curava, irmão. O lenço de Paulo. Os ossos de Eliseu ressuscitou um homem. Os ossos de Eliseu. Pedro, a sua sombra curava. Onde passava a sombra de Pedro, curava. Mas ficam discutindo coisas, irmão. Coisas que somente aquele que vive na espiritualidade, aquele que vive uma vida diferenciada, é que vai entender. E tem coisas, irmãos, tem coisas que nesse mundo a gente não deve falar e não deve conversar. Um exemplo disso, por que Jesus Cristo não deixou a data de nascimento dele? Porque viraria idolatria. E nem mesmo para ele, porque ele servia como exemplo. Tá certo, irmão? Tudo isso foi feito, irmão. Por quê? Porque é uma nova vida, uma nova visão, é espiritual. E espiritual não é para todos, irmão. Tá certo? Que Deus abençoe, eu senti de passar isso para o irmão. O irmão Geraldo está explicando aí, eu vi um artigo bem assim. Um antigo costume. Na antiguidade, a mulher carregava no corpo um sinal da autoridade do marido.
Esse sinal era o véu. Esse mesmo costume prevalece até hoje em alguns povos do Oriente. Nestes lugares, a mulher honesta não deve aparecer em público sem o véu, ou algo correspondente. No Irã, por exemplo, se usa o chador. No Afeganistão, os talibãs criaram a burca, um vestido comprido que cobre até os olhos. Na Arábia Saudita, uma mulher pode até apanhar de chicote caso esqueça o véu em casa. O significado do véu naquela época era um sinal da honra e da dignidade das mulheres. Gênesis 24:65. Também considerava-se o véu um sinal de subordinação da mulher ao marido. Por isso que não o usava as mulheres de luto, as prostitutas e as esposas infiéis. Quer dizer, as mulheres de luto, as prostitutas e as esposas infiéis não usavam o véu para diferenciar uma mulher da outra. Por aí, antigamente você já via que já tinha a diferença para diferenciar a mulher certa da mulher errada, né? Da mulher certa para a mulher errada. Naquela época já existia isso. No tempo dos apóstolos, esse costume ainda era largamente praticado, mas parece que, em Corinto, um movimento de libertação feminina estava se iniciando e tirando a paz da igreja. Por isso, as mulheres estavam tirando o véu no culto público, por sentirem-se que o evangelho as libertava do jugo do marido, para não ser, né, comandada pelo marido, né? Isso estava causando intriga nos lares e na igreja. Estavam também repercutindo mal na comunidade, pois as pessoas que presenciavam os cultos cristãos escandalizavam-se por ver mulheres sem véu, ou seja, indecentes e desonradas. Naquela época, o escândalo já vinha porque a mulher não usava o véu. Já vinha o escândalo, elas chamavam ela de indecentes e desonrada. Não vamos nem falar nos dias de hoje, né? Antigamente, por causa da falta do véu, já era escandalizada. Tomando parte no culto, essas pessoas seriam realmente aquela uma religião própria para mulheres honestas e fiéis? Ou trata-se de uma seita formada por prostitutas? Quer dizer, era uma igreja onde vinha mulheres certas, né? Dos dias de hoje, santas de Deus? Ou era pessoas que bagunçava e queria estar ali na igreja? Teria que ter a diferença, né? Era crítica feita à igreja na época. Então, como vimos anteriormente, o problema chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo, que escreveu a carta para orientar a igreja este tema. A orientação de Paulo. Primeiramente, o apóstolo preocupa-se ser o cabeça da mulher. Primeiramente, o apóstolo preocupa-se em reafirmar o princípio bíblico da igualdade entre sexos. Mas ele também confirma que o homem deve ser o cabeça da mulher, apesar da igualdade entre ambos. Em seguida, o apóstolo orienta que as mulheres cristãs seguissem o costume do uso do véu, próprio naquela cidade e ocasião, naquela época. Vê-se que o véu não era para todas as igrejas, mas para aquelas fundadas em lugares especialmente no Oriente, como era o caso de Corinto, onde seu uso significava submissão feminina ao marido, como manda as Escrituras. Paulo trata do tema de cobrir a cabeça, especialmente em relação aos serviços religiosos. Esta realmente é uma das passagens de Paulo, a qual bem pode ser aplicada às palavras de Pedro, de que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. Por isso precisamos estudá-la livre de preconceitos ou ideias preconcebidas. Devemos deixar que o contexto da passagem fale o que ela realmente significa. Naquela época era assim, irmãos. Mas depois de Jesus Cristo para cá, coisa mudou, né? Depois de Jesus Cristo para cá, coisa mudou. O povo, a doutrina da congregação, coloca seu véu em sinal de poderio aos anjos.
em sinal de poderio aos anjos. Isso quer dizer, não se coloca mais o véu por causa do marido, por causa desse ou por causa daquele. É por causa dos anjos, o poder que está na mulher, não no véu. Como eu disse no começo do vídeo, qualquer um pode ter um pedaço de véu, como a gente vê aí, pessoas até fazendo chacota do véu, colocar na mão. O véu na mão dele é um pano mesmo. O véu na mão da pessoa errada, irmão. Vamos resumir o certo. O véu na mão da pessoa errada é um pano de chão. Não tem valor. Né? Não tem valor o véu. Agora o véu na mão da pessoa certa, que são as pessoas espirituais, Deus faz prodígios e maravilha através daquela pessoa espiritual e em sinal ela coloca a reverência perante Deus e perante os anjos. É onde Deus opera os milagres. Como diz o nosso irmão Geraldo aí, se fosse só o véu nesta parte, o homem teria que usar o véu também para ter, né, entre aspas, esses superpoderes, né? Mas não, irmão. O mesmo Deus que opera na mulher de véu, ele opera no homem sem véu. Não vê? Os ossos de Eliseu, como diz o irmão aí, curou. Né? A sombra de Pedro. Porque eram homens espirituais. E Deus dá o poder. Vamos bem mais adiante. Quando Sansão, né, que por causa da mulher e do espírito de querer derrubar as pessoas, a mulher ficou ali querendo saber o segredo dele. E ele não contava. Mas teve uma hora que ele cedeu, contou o segredo. Né? Ele errou em contar o segredo. Mas o que aconteceu no final? Ele se humilhou perante Deus e no último dia que estavam tirando um sarro dele, que estavam no templo várias pessoas fazendo chacota com ele, o que ele fez? Pediu força a Deus, que Deus desse a última vez força para ele. Se arrependeu ali. E o que fez? Um homem que todos achavam que através do cabelo dele que deixasse crescer, ele só teria força naquele cabelo. Mas na realidade Deus provou aquele dia que a força não era só no cabelo, era na pessoa. Ele estava em erro. Que deixou-se levar pelo aquele espírito que estava naquela mulher, que era Dalila, né? Deixou-se levar pelo aquele espírito. O que aconteceu aquele dia? Ele recebeu a última vez que ele recebeu as forças todas. Depois de perder. O que ele fez? Pegou aquelas duas colunas do templo e derrubou o templo de Dagon com todos que estavam fazendo chacota dele e no nome do Deus Todo-Poderoso. Por certo falava assim, cadê teu Deus? Que ele não te ajuda agora? A gente escarnecendo, furaram os dois olhos dele. Ele era forte, pelo que mostra. Era muito forte, né? E o que aconteceu? Ele matou mais pessoas aquele dia de quando ele tinha as forças. Então, irmão, os poderes de Jesus Cristo, Deus opera nessas pessoas simples, humildes. Às vezes você não dá nada pela pessoa. Você acha que aquela pessoa caladinha ali, mas aquela pessoa é muito espiritual, fala na hora certa, pensa na hora certa, age na hora correta, vigia. E tem crédito com Jesus Cristo, viu? Ainda tem isso. Além de ter o véuzinho na bolsa, ela tem crédito com Jesus Cristo. Que a hora que ela prostra o joelho e coloca o véu, não há Satanás que fique perto. Isso daí, irmãos, está sendo bem explicado essa parte. Por isso vamos explanar essa parte que o nosso irmão aí mandou o áudio. E muitos que dizem por aí, criticam, até tem pastores mesmo, irmão, que criticam a congregação através do véu. Como já diz aí,
o Abílio, tem um outro aí que eu... Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu até peguei o nome dele, eu vou fazer uma matéria sobre ele. Um pastor da Assembleia de Deus. Vamos ver aqui. Eu estava com o nome dele aqui. É o pastor Natanael Rinaldi. Eu não sei nem se ele é falecido. Parece que ele faleceu. Mas na época ele falou sobre o véu. Criticou a congregação. Chamou a congregação de seita sobre o véu. E muitos aí que falam sobre o véu. Teve um que colocou o véu na cabeça. Ficou fazendo chacota. Aquele véu que ele estava fazendo chacota. Não vamos achar ruim. Porque aquele véu não valia nada. Que estava na cabeça dele. Ele usou aquele véu para fazer chacota, mas aquele véu não tem poder nenhum. Aquele que estava na mão dele. Não tem poder nenhum. Teve aquele YouTube também, só que aquele não entende. Ele fez aquela... Ele achou que, né? Ele está acostumado a fazer esses humor aí com evangélicos, né? Está acostumado. Um dia ele vai... Deus vai converter o coração dele, ele vai ver o que ele fazia, né? Aquele não foi, a gente já conhece que é o humor dele mesmo, mas mesmo assim não gostamos, né? Não gostamos. Mas aquele véu que ele fez não valia nada na mão dele, porque estava em mão errada. Vocês entenderam, irmãs? É mais destinado às irmãs, está em mão errada. Quando um véu cai na mão da pessoa certa, santa do Senhor, aí sai de perto. Sai de perto que... Tem coisas que só fazem efeito com a pessoa certa, que é o véu na mão de pessoa certa. Outras pessoas, se pegar o véu, vai falar que nem falou aí na internet, que o véu não vale para isso, o véu não vale para aquilo, nós somos idólatras de véu. Não. Se tivermos que idolatrar, quem precisamos idolatrar é Jesus Cristo. Deus. Não precisamos idolatrar Ele. Devemos amar Ele. Toda a força, né? Vou colocar uma pregaçãozinha de um irmão, eu não sei que igreja é esse irmão, mas esse irmão, ele não é da congregação, mas não sei que igreja ele é, mas ó, é pastor de outra igreja. Eu até achei que ele era da congregação ou de uma igreja parecida com a congregação mais dissidente aí. Ouça só o que esse irmão fala sobre o véu. Enquanto muitos pastores por aí criticam a congregação, esse irmão aí, olha só o que ele fala. Vamos terminar com esse vídeo desse pastor? Ele falando? Então, vamos lá. Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Deus abençoe, irmão Geraldo. Deus abençoe mesmo pelo irmão interagir com o canal aí. E quando Deus preparar mais, ter mais coisas boas, pode transmitir que a gente posta aqui, tá bom? E você também, querendo mandar alguma coisa ótima, teve irmãs aí que mandou o vídeo, o último vídeo do gás aí, que o fogão trabalhou sem gás. Deus abençoe, irmã. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Somente os levitas, os que eram nascidos na tribo de Levi. A mulher não tinha autoridade alguma para orar, para louvar a Deus, para fazer alguma coisa dentro do templo. A mulher ficava até num átrio separado, preparado para as mulheres, só não participava de nada. Hoje o Senhor Jesus autoriza a mulher, mas manda que ela tenha sobre a sua cabeça um sinal que lhe dê poder, que é o véu, que é cobrir a cabeça com o véu. Na tradução do original grego-hebraico, um sinal de submissão, porque ela colocando o véu, ela está mostrando que ela é submissa, primeiramente a Deus, depois ao homem, e ela está cumprindo a palavra de Deus. No versículo 11 em diante, todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. E agora, esse texto daqui em diante, do versículo 12 em diante, o inimigo tem usado para perverter a palavra de Deus. Veja bem, julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós. É decente que a mulher ore a Deus descoberta?
Nós vimos aqui até aqui que é indecente. Se a mulher não se cobre com véu, então raspe a cabeça, porque é como se ela tivesse raspado a cabeça. Ela está orando na presença de Deus sem o véu, é como se ela tivesse com a cabeça raspada. Veja aqui o versículo 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Ora, vamos ver aqui nesses versículos aqui da tradução do original grego-hebraico. Não vos ensina a própria natureza que se o varão tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra, mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória, pois a cabeleira lhe foi dada em lugar de véu? O que foi dado em lugar de véu? O cabelo foi dado em lugar de véu? Mas o que está dizendo aqui no versículo 14? Não vos ensina a própria natureza. Aqui não é a natureza divina, é a natureza humana. É a natureza humana. Não vos ensina a própria natureza, a natureza, o homem, o ser humano. É natural que o homem tenha o cabelo curto e é natural que a mulher tenha o cabelo crescido, mas o cabelo não é véu. A natureza ensina que a mulher é diferente do homem. A natureza ensina que a mulher tem que ter sobre a sua cabeça um sinal de submissão, um sinal de poder. E esse sinal é o véu. Quando a mulher for orar ou profetizar, ela tem que pôr sobre a sua cabeça o véu. E assim ela estará obedecendo a palavra de Deus. Não pode ter a cabeça coberta quando estiver na presença de Deus. Por isso que o homem tira o chapéu. Por isso que o homem não põe o véu. Por isso que o homem não põe túnica, não põe nada na sua cabeça. Porque é desonra para o varão. Porque se o cabelo fosse véu, eu ainda tenho véu, porque eu ainda tenho cabelo, embora já em alguma idade, mas graças a Deus está aqui, pela vontade de Deus, mas não é véu. Se eu deixar crescer um pouquinho, eu vou ficar indecente, lamento de Deus. E eu vou pedir para você, minha irmã, você, meu irmão, façam prova de Deus. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Você na tua casa, no segredo do teu quarto, irmã, você quando for orar, não precisa contar para todo mundo que vai fazer isso. Você lá no teu quarto, no cantinho teu lá, você pega um pano, dobra o teu joelho, põe na tua cabeça e ore a Deus com a cabeça coberta. E peça para Deus, Senhor, me dá realmente um sinal de que isso é a tua vontade. Você vai ver Deus falar no teu coração, você vai ver Deus presente ao teu lado, você vai sentir o poder de Deus na tua vida. Você não deve se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Nossa, mas aquela irmã lá começou a usar véu, o que é isso? Aqui na igreja, na nossa igreja ninguém aceita, mas você não pode viver a fé dos outros não. Aqui está muito claro, muito explicado. O versículo 16 diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nós não vamos ficar contendendo com você. Você faça conforme a tua vontade, mas você ouviu a verdade. Ah, mas cumpra a minha vontade e faça a prova de mim. Lá no Velho Testamento mandava dar o dízimo. Hoje nós vemos que o dízimo não é necessário. Nós temos que cumprir o que Deus colocar no nosso coração, porque nós vivemos por fé. E por fé a irmã vai colocar o véu, para agradar a Deus, não é a mim, não é para entrar para a minha igreja. Eu não morri, não tem igreja. Quem tem igreja, quem tem noiva é Jesus. Ele que morreu e derramou o sangue dela por essa noiva que ele comprou com o sangue dele. Então respeite esse sangue derramado em teu favor. Irmã, cubra com véu e assim busque a face do Senhor. Não julgue quem não cobre. E também não julgue quem não corta o cabelo ou quem desponta o cabelo. Isso tudo é vaidade, assim como é vaidade eu raspar a minha barba, o pastor da tua igreja raspar a barba. É tudo vaidade. Mas no que nós podemos, nós vamos deixando a vaidade de lado. Que Deus te abençoe, que você esteja inteiramente firmado na palavra de Deus e possamos a cada dia fazer a sua santa e bendita vontade para nosso próprio bem, para a nossa bênção e para a bênção de toda a igreja. Orem por mim, estarei orando por todos vocês. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.